Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal de transmissão das celebrações de culto ao nosso Deus. Nossa igreja, a Igreja Batista em São Martim, fica situada na Rua Pulcro Assunção, número 840, bairro de São Martim, na cidade de Recife. Nosso desejo é que, através das músicas, da leitura bíblica e da pregação da palavra, Deus traga uma mensagem de confiança, uma mensagem poderosa de fé e muita alegria. E Deus nos abençoe e que Deus, durante todo o transcorrer deste culto, possa falar profundamente aos nossos corações. Deus nos abençoe, tenham todos um excelente culto. Amém. Queridos irmãos, o Ministério de Ação Social da nossa igreja está novamente com a campanha Ajude com uma Cesta. Você pode fazer sua doação com alimentos não perecíveis ou material de limpeza. Se preferir, você também pode fazer sua doação em dinheiro, depositando na conta Bradesco da nossa igreja. Você pode entregar esses alimentos, essa doação, com a irmã Vilma na igreja de segunda a sexta, das 9 às 17 horas e no sábado, das 9 ao meio-dia. Contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu sou Ana de Quinge. Eu Quinge de Ana. Estamos aqui para lembrar os casais que toda quarta-feira, às 20 horas, pelo canal MIT, está havendo a EBD de casais. Qualquer dúvida, procurar a irmã Santina. E também que entre 16 e 18 de outubro haverá, se Deus quiser, o nosso retiro de casais. Procurem fazer seus pagamentos através da conta da igreja ou com o irmão Edson Oliveira e sua esposa Andressa. Sábado às 16 horas, culto infantil. Teremos cultinho para as idades de 0 a 4 anos, 5 a 7 e de 8 a 11. Separadamente, atividades às 18 horas, no grupo Geração IBSM. Para mais informações, falar com tia Santina. Olá, irmãos, estou aqui para informar sobre a nossa juventude. Então, todas as sextas-feiras, às 20h30, nós temos a nossa Boas Horas, que é uma live com participações especiais sobre assuntos atuais e muito importantes no nosso cotidiano. Às 20 horas, no nosso sábado, nós temos a nossa EBS, que é a nossa EBD, só que no sábado. E também temos as nossas devocionais diárias. Se você quiser recebê-las, apenas tem que ir no nosso Instagram, na nossa página, @queroreset, clicar na nossa bio e se inscrever. Lá você vai poder escolher receber ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Também convido vocês a, na nossa página no Instagram, dar uma curtida nos nossos posts, nos seguir, e você vai ficar sempre atualizado sobre as nossas postagens e tudo que está acontecendo com a nossa juventude. Também convido vocês a ir no nosso YouTube, no nosso canal, Juventude Reset, se inscrever, dar um like nos nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. E não esquecer do sininho das notificações. Olá, irmãos! Gostaria de lembrar que todo domingo, às 9 horas, nós estamos com a nossa EBD da classe de adultos no nosso canal no YouTube, IBSM Igreja Batista em São Martim. Aproveito para convidar todos para passar lá no nosso canal, se inscrever, dar o seu like, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Deus abençoe a todos! Olá, irmãos. A pastoral de hoje tem o título Vencendo Tempestades. É baseada no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 ao 25, que foi preparada pelo pastor Samuel Couto. Ela fala sobre a questão das dificuldades da vida, a questão
dos problemas, de enfrentamentos de problemas como tempestades que vêm assolando o nosso dia a dia. Mas é claro que nós temos uma esperança, que é Deus. Deus está acima de qualquer situação, é Ele quem acalma as nossas tempestades. Se você quiser saber com detalhes cada ponto desta pastoral, entre em nossa fanpage. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável.
soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, não há. Deus como o Senhor. Oremos ao Senhor. Pai nosso, nós te louvamos, te adoramos. Engrandecido seja o teu nome através de nós. Adoramos ao Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao Santo Espírito, que nos consola em todos os momentos. Te agradecemos porque tu és quem és. Te agradecemos porque tu és Deus, te agradecemos porque tu és o nosso Deus, supremo acima de todos, porque não existe nenhum outro Deus. Tu és único e incomparável. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque podemos confiar em ti, porque o teu caráter nunca muda. Te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou e nos tem alcançado. Te agradecemos porque estamos firmados numa base sólida, estamos firmados em teus propósitos, estamos firmados na tua palavra, que nunca muda. Te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos neste momento. Recebe os nossos louvores, santifica-nos, Pai, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser um filho de Deus. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser do tamanho de Jesus. Amarelo é o ouro das ruas do céu e tudo tão bom que Deus criou. Preto é o pecado que afasta e condena, e vermelho é o sangue que Jesus derramou. Branco é a limpeza que em nós acontece quando aceitamos Jesus no coração. E verde é o crescimento espiritual, todo dia lendo a Bíblia e fazendo oração. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser um filho de Deus. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser do tamanho de Jesus. Amarelo é o ouro das ruas do céu e tudo tão bom que Deus criou. Preto é o pecado que afasta e condena, e vermelho é o sangue que Jesus derramou. Branco é a limpeza que em nós acontece quando aceitamos Jesus no coração. E verde é o crescimento espiritual, todo dia lendo a Bíblia e fazendo oração. Amarelo, preto, vermelho,
Graça e paz a todos. É tempo de mudanças, é tempo de compreensão, é tempo de adaptações. O que eu desejo como pastor é que os irmãos compreendam a situação e sejam obedientes aos protocolos de segurança, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do nosso Estado. E agora também seguimos o protocolo estabelecido por uma cientista batista aqui de Pernambuco para as nossas igrejas. Olá, meu nome é Adriana, sou enfermeira, faço parte também da Igreja Batista de São Martim. Então, como nós não sabemos o dia e nem o horário do retorno dos nossos cultos, eu vou deixar para vocês aqui as orientações quanto à higienização e lavagem das mãos. Vale salientar também que evitem tocar em superfícies, fazer troca de objetos. Então, assim, caso não tenha como e você faça, realmente aconteça essa questão, use o seu álcool gel, caso você não tenha como fazer a higienização e lavagem das mãos. Então, tocou em superfície e fez a troca de objetos, não teve como lavar as mãos, então faça o uso do seu álcool gel. É bom você andar com ele, tá certo? Em sua bolsa, para fazer essa higienização. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz a higienização e lavagem das mãos. Então, primeiro, a gente vai umedecer nossas mãos. Você pode fazer também a higienização da torneira. Então, caso você queira fazer, você faz. Caso não, você pode usar também papel toalha para fazer realmente a abertura da torneira. Então, a gente vai primeiro, né? Caso você queira fazer papel toalha, você abre, certo? Vai umedecer suas mãos. Vai fazer o uso do sabão líquido, ou sabonete líquido, ou sabão o que você tiver em casa, tá certo? Vai fazer realmente a higienização da parte interna das mãos. Caso você queira fechar, você pega também o papel, fecha, caso você não fez a higienização da torneira, para não gastar água. Então, lava o seu punho. Faz bem essa lavagem aqui da parte interna das mãos. Não esquecer, tá certo? Então, dessa partezinha aqui, ó, entre os dedos. Então, aqui a gente realmente vai fazer a parte da higienização entre os dedos, lavando essa parte interna e externa, tá certo? Externa e interna. Que é muito importante. Depois nós vamos lavar a questão realmente do polegar, né? Porque quando a gente faz essa higienização, realmente o polegar ele não está higienizado. Então a gente higieniza a questão do polegar. E sobrou realmente a ponta dos dedos. Então a gente vai fazer movimentos circulares das duas mãos, tá certo? E vamos enxaguar. Você pode pegar outro papel para fazer a abertura, caso você tenha papel, certo? Então, a gente vai fazer essa questão da retirada do sabão. É bom você colocar sempre de cima para baixo, tá certo? Para pegar até onde você colocou o sabão. Porque se você fizer ao contrário, você pode contaminar novamente. Tentar deixar bem retinha a sua mão, seu braço, para poder fazer toda a retirada do sabão.
deixa. Pega o papel toalha. E seca. Pronto, então assim, esse é o cuidado que a gente deve ter, tá certo? Com a higienização e lavagem das mãos. Então se cuidem, tá certo? E fiquem com Deus. Vamos orar. Senhor, Pai Celeste, Pai querido, Pai amoroso, Pai bondade, Pai do exército, eu peço pelos irmãos que estão ensaiando, pelos casal, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor ilumine, dê muita saúde, muita paz, livre ele de certa maligna, Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai querido e amado Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos está proporcionando. Nesse momento quero me colocar diante de Ti para Te pedir, Pai, pelo nosso prédio de multiministério, Te pedir também, Senhor, que o Senhor oriente cada um de nossos líderes para que saibamos conduzir os cultos presenciais. Confiando na Tua misericórdia, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por cada motivo de oração que foi pedido, Senhor. Mas em especial, quero te pedir para que seja livrando todos os membros e congregados da EBCM da ansiedade, Senhor. Pois sabemos que é muito complicado, Senhor, e tem pessoas que chegam a tomar remédio, Pai, por conta disso. Você tocando no coração de cada um e fazendo com que dê tudo certo, Pai, nessa volta que já está próxima aos cultos, Senhor, na Tua casa. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque somos pecadores, Senhor, e merecemos tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor, com sua mão misericordiosa, tem nos guardado e nos livrado, Senhor. Sei com aquelas pessoas também que estão passando por momentos difíceis com suas famílias, Senhor. Muitos que são da igreja e outros que não são, Senhor. Mas ser confortando, Senhor, aqueles que têm perdido seus parentes para esse vírus, Senhor. Mas também ser dando esperança àqueles que estão lutando contra ele, Pai. Senhor, eu não sou digno de estar aqui, Pai, diante de Ti para te pedir isso, porque erro todos os dias e sou falho. Mas te peço que o Senhor age mais uma vez com misericórdia, Senhor, na vida de todos os membros, do pastor, dos diáconos, Senhor, de zeladora, de todos, Senhor, que fazem parte da família BCM. Só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor.
estamos vivendo num momento atípico, nossos dízimos e ofertas estão sendo realizados através de transferências ou depósitos na conta da nossa igreja. Banco Bradesco, agência 1230, dígito 0, conta 20855, dígito 8, CNPJ 08645 285 1000 contrário 20. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de dizimar e ofertar na tua casa, Senhor, meu Deus. Te pedimos nesse momento pelos que estão desempregados, ó Pai amado, que o Senhor possa abrir porta de empregos e eles retornarem, Senhor, aos seus empregos. Também te pedimos, Senhor, pelos enfermos. Visita, leva a tua paz, o teu amor e a tua cura, Senhor, para cada um que está enfermo nesse momento. Também te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a cruz do sofrimento. Abraça a cruz. Na cruz Jesus morreu para nos salvar. E teu sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraça o amor que a cruz exige. Se una quem sofreu a dor, recebe dele misericórdia e graça. De ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. A vida que vem da morte, vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, de Cristo. Olá, meus irmãos, que alegria poder tomar parte desse encontro e poder falar a vocês nesta ocasião.
Preciso começar falando do meu imenso carinho por essa igreja, Igreja Batista em São Martim. As muitas vezes em que estive aí, momentos muito felizes vividos na companhia dos irmãos. Uma igreja com uma história bonita, com uma trajetória nobre e com muitos frutos dados para o reino de Deus. Por isso, quero falar da minha alegria e da minha satisfação em podermos ter esse reencontro, ainda que em situações limitadas, mas de alguma forma poder estar com os irmãos nesta ocasião. Aí estão muitas pessoas queridas, amigos muito especiais, dos quais tenho muita saudade, excelentes e especiais recordações. Portanto, meus irmãos, Deus seja louvado pela história dessa igreja, pela história dos líderes que por aí passaram, pela vida das pessoas que construíram tudo que temos aí e que escreveram essa história. Que Deus os abençoe. Um abraço especial ao pastor Samuel, sua família, que Deus continue abençoando seu ministério à frente dessa igreja. E, claro, uma palavra de gratidão especial pelo privilégio, pela oportunidade de poder tomar parte desta celebração e poder me dirigir aos irmãos nesta ocasião. Quero transmitir não só uma palavra pessoal e da minha família, mas também deixar o registro aqui de uma palavra de saudação em nome das igrejas batistas brasileiras da América do Norte, entre as quais tenho trabalhado, igrejas espalhadas aí por todo esse continente norte-americano, Estados Unidos e Canadá. São poucas igrejas, mas espalhadas numa dimensão territorial gigantesca, e eu transmito em nome dessas igrejas a saudação e o cumprimento aos irmãos. E é claro, também uma saudação dos pastores batistas brasileiros da América do Norte, com os quais também trabalho diretamente, como executivo da Ordem dos Pastores também. Mas quero dizer aos irmãos que a pastorada aqui da América do Norte é envolvida nesse desafio de pastorear imigrantes, lidando com muitas limitações, muitas dificuldades, carece das orações e do apoio dos irmãos. Mas em nome desses pastores que eu os saúdo e os cumprimento também nesta ocasião. E é claro, quero deixar um abraço da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Somos parte da família missionária em todo o mundo. Estamos hoje em quase 90 países, mais de 1.800 missionários das igrejas batistas brasileiras, portanto, missionários dos irmãos, missionários de suas igrejas, atuando em todos os continentes deste mundo, nas mais variadas situações. Aqui, particularmente, com o desafio de alcançar quase 2 milhões de brasileiros que residem nessa parte do mundo. E se pensamos em falantes da língua portuguesa, esse número quase dobra. Certamente mais de 3 milhões de pessoas aqui na América do Norte que falam português, que têm o português como sua primeira língua e que certamente precisam ser alcançadas em sua língua nativa, em sua língua do coração. E as igrejas batistas brasileiras têm esse propósito, levar a mensagem da palavra de Deus, e graças a esse ministério muitas vidas têm sido salvas. Parte significativa da liderança das igrejas batistas hoje aqui é ocupada por pessoas que se converteram aqui na América do Norte, que aqui ouviram a mensagem do Evangelho, aqui foram alcançadas por Jesus Cristo. Portanto, um trabalho que vale a pena, a evangelização dessas pessoas. Temos crescido muito na plantação de novas igrejas. 2019 foi um ano de grandes avanços. 2020, apesar dessa pausa nesses primeiros meses, mas certamente o segundo semestre ainda nos reservará grandes avanços, é essa a nossa expectativa. Mas, irmãos, a proposta não era apenas falar do trabalho. Quis mencionar isso porque somos missionários dos irmãos e as igrejas batistas brasileiras, fiéis ao seu compromisso missionário, em seus dízimos, no plano cooperativo, nas ofertas missionárias, no plano de adoção missionária, têm tornado possível isso. E é graças a isso que, apesar de todos os desafios, inclusive com a questão da moeda, a Junta de Missões Mundiais tem avançado e temos chegado aos países mais difíceis do mundo para a pregação do Evangelho. Apesar de nossa limitação em divulgar dados em relação a esses países, nós precisamos que os irmãos saibam que os países mais fechados do mundo têm sido alvo, têm sido foco da nossa Junta de Missões Mundiais, e temos chegado até esses lugares com missionários nossos, batistas brasileiros, que ali têm sido instrumentos nas mãos de Deus para a salvação de almas. Mas, na verdade, o desejo hoje não era falar sobre missões, mas compartilhar algo que pudesse falar ao coração dos irmãos nesse momento que estamos vivendo.
Estamos agora nos preparando para uma retomada de novos projetos. A igreja tem vivido de forma singular e peculiar nesses últimos dias ou nesses últimos meses por conta de toda essa pandemia e esta situação de confinamento, de limitação. Tenho dito que a Igreja de Cristo nunca se percebeu tão igreja e não templo como nesses dias. Sempre dizíamos que igreja não é o templo, igreja somos nós, são as pessoas, e agora fomos desafiados a experimentar isso de forma prática e viva. Nós somos a Igreja de Cristo, mesmo sem poder nos reunir presencialmente. Mas como esse momento é de expectativa de uma retomada, de um reinício, aqui na América do Norte as igrejas começam a voltar. No próximo domingo algumas de nossas igrejas já estarão voltando às suas atividades. Eu queria falar sobre recomeço, sobre reinício, sobre recriação, sobre retomada. E queria chamar a atenção para um texto muito conhecido, encontrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e a partir do versículo 1 nós lemos o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu começaria levantando a pergunta: você já viu um oleiro trabalhando? Já teve a oportunidade de conhecer ou visitar uma olaria? Eu tive o privilégio de crescer numa cidade pequena do interior, no interior da Bahia, onde havia uma olaria, não só uma grande olaria, mas eu conhecia. Havia um irmão, membro de nossa igreja, de uma das congregações, que depois tornou uma igreja filha, e esse irmão muito querido faleceu recentemente. Esse irmão muito querido tinha uma olaria, e eu me lembro visitando a olaria dele. Num período próximo ao meu casamento, eu estive ali, inclusive com a Alice. Na época, o filho dele havia assumido a maior parte do trabalho ali, e ele nos apresentou muito do que era o trabalho do oleiro. Algo fascinante, fascinante. No torno, ainda mecânico, era possível ver como ele rodava o torno com os pés e colocava o barro em determinada posição, e aquele barro ia girando, e ele com as mãos ia moldando o barro, tendo cuidado de tirar impurezas, de limpar, tirar alguns elementos que pudessem atrapalhar na composição do futuro vaso, e aos poucos ele dava ao vaso aquela forma. Deu-nos a oportunidade de tentar fazer. Não preciso dizer que o resultado não foi grande coisa. Os vasos ficaram totalmente tortos e sem uma forma adequada. Era difícil manter aquilo e fazer aquilo direito. Mas mesmo aquilo que eu consegui desarrumar, ele retomou, rearrumou e recriou. E algumas coisas me chamaram a atenção no trabalho do oleiro. Eu queria destacar duas delas, que são as que mais nos interessam aqui. A primeira delas, o domínio do oleiro sobre o barro, a sua capacidade e sua habilidade de moldar o barro de acordo com a sua vontade. Aquela possibilidade que estava totalmente em suas mãos de dar ao barro a forma que ele quisesse. A segunda coisa, a capacidade de consertar se alguma coisa desse errado. A capacidade de refazer, de reconstruir, de reajustar. Isso me ajudou a entender muito melhor esse texto do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Ajudou-me a entender muito melhor o modo como Deus age em relação às nossas vidas. E eu queria começar justamente daí. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso, de um Deus que criou do nada todas as coisas. Importantíssima a palavra encontrada no primeiro versículo da Bíblia, o verbo bará, no hebraico, e num texto bastante conhecido de Gênesis 1:1, que começa com a tese de em princípio, Bereshit, nós temos ali Bereshit bará Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Deus criou todas as coisas, e criou do nada. Mas a parte que mais nos interessa aqui é lembrar que mesmo essa criação perfeita de Deus estava sujeita à corrupção por causa do pecado. E você vai se lembrar que Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Então Deus criou o homem e viu que era muito bom. Apesar disso, a liberdade dada por Deus ao homem como parte do seu projeto abriu a possibilidade do pecado. E com o pecado veio a corrupção, não apenas do homem, mas da humanidade, do gênero humano. Toda a natureza passou a sofrer as consequências, os efeitos do erro e do pecado do homem. E nós descobrimos, a partir daí, que Deus não apenas tem o poder para criar, mas Deus tem o poder para recriar. Deus tem o poder para fazer de novo. Deus tem o poder para refazer. E esta é a mensagem presente nesse texto que lemos. Essa é a ideia presente aqui. Essa é a ideia apresentada nas Escrituras, sempre sinalizando para a esperança. Expressão bíblica, expressão divina, eis que faço novas todas as coisas. Nosso Deus é um Deus que não apenas cria, mas recria. Não apenas constrói, mas reconstrói. Não apenas edifica, mas reedifica. Não apenas nos faz e nos compõe, mas Ele nos restaura. É o Deus da restauração. Isso nos ajuda a entender que quaisquer que sejam as circunstâncias, Deus tem o poder para transformar. Certamente uma das imagens mais fortes da Bíblia, numa outra visão profética, é a imagem de um vale cheio de ossos secos. Nada mais que isso. Ossos e ossos secos. E quando Deus manda que o seu profeta profetize sobre os ossos, aqueles ossos começam a se juntar uns aos outros. Começam a compor esqueletos completos. Sobre aqueles esqueletos crescem músculos, cresce carne, vem a pele. E aqueles ossos secos se transformam agora em corpos completos. Mas não é isso. Não é apenas isso. Uma vez compostos aqueles corpos com a profecia, eles ganham vida. E eles se tornam um grande exército. O Deus que cria todas as coisas é o Deus capaz de recriar, reconstruir, restaurar. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não apenas manifesta o seu poder no modo como criou todas as coisas, mas Ele é o Deus que pode corrigir tudo, todas as coisas, sem exceção. Não existe circunstância insolúvel diante de Deus. Não existe situação que não possa ser resolvida por Ele. Por isso a Bíblia fala do nosso Deus como Deus do impossível. Porque, na verdade, todas as coisas estão sob seu poder. Não por acaso Ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Onipotente. Deus pode fazer todas as coisas. Mas a história nos ajuda a perceber não apenas que Deus pode fazer todas as coisas, mas que Deus deseja realizar uma obra de restauração. Deus deseja agir em nossas vidas para nos resgatar. A Bíblia apresenta um Deus que vem ao nosso encontro justamente para nos tomar de volta, para nos resgatar, para nos restaurar. Perceba que é esta a tônica no ministério de Jesus: correção, restauração. Não é por acaso que Jesus se aproxima justamente daqueles que eram mais rejeitados na sociedade. E ele conversa com a mulher samaritana, e ele estende o perdão à mulher adúltera, e ele vai à casa de Zaqueu, e ele come com publicanos e pecadores. Ele precisava mostrar a mensagem de que o projeto do Evangelho é um projeto de restauração. Ironicamente, falando daqueles que se achavam tão bons que não precisavam de nada, ele diz: sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E para deixar bem claro que aqueles que se achavam sãos acabavam perdidos, ele conta a história de um fariseu e de um publicano que foram ao templo para orar. Um se sentia santo e perfeito e agradecia por isso. O outro se sentia pecador e buscava a misericórdia do Senhor. E diz Jesus claramente: este que reconheceu seu pecado e buscou misericórdia, este voltou justificado. A palavra de Deus no Evangelho é a mensagem de restauração, de esperança. Um dos capítulos mais queridos da Bíblia é o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Alguém já disse que é o capítulo dos achados e perdidos. Ali está a parábola da dracma perdida
e a mulher que tem outras 9 dracmas se empenha até encontrar aquela que se perdera? A parábola da ovelha perdida, e o pastor é capaz de deixar 99 no aprisco para ir em busca da 100ª que havia se desgarrado. A parábola do filho perdido. Aquele que deixou a casa do pai foi viver de uma forma dissoluta e, apesar de ter ido com suas próprias pernas e ter enfrentado os efeitos e resultados de suas próprias escolhas e decisões, aquele filho encontra os braços abertos de seu pai e a acolhida amorosa ao voltar para casa. Jesus queria nos ensinar que Deus age para conosco exatamente assim, pronto a nos trazer de volta, pronto a nos restaurar, pronto a corrigir o que precisa ser corrigido. E honestamente nós reconhecemos que há coisas em nossa vida que precisam ser restauradas por Deus, trabalhadas por Deus, corrigidas por Deus. E Deus deseja fazer isso. Por isso a pergunta feita por ele: não poderia acaso fazer de vós como fez este oleiro com o vaso, ó casa de Israel? O que Deus deseja é agir em nossas vidas exatamente como o oleiro agiu em relação ao barro. E é provável que ele precise quebrar algumas coisas, tirar algumas coisas, limpar algumas coisas de nossa vida. Certamente ele precisará fazer alguns ajustes no modo como nós vivemos, ou no modo como decidimos, ou nos rumos que temos dado à nossa vida. Certamente há alguns elementos de nossa vida que precisarão ser retirados, alguma sujeira, alguma pedra que tem impedido o vaso de ganhar a forma que Deus deseja dar. Mas quero que você entenda, sobretudo, que Deus não apenas tem o poder para restaurar e transformar, mas Deus deseja fazer isso. Deus deseja restaurar e transformar a nossa vida. Mas eu queria avançar um pouquinho mais para dizer que esse Deus que tem o poder para fazer e para refazer todas as coisas, e esse Deus que deseja agir em nós nesse processo de restauração, é um Deus que nos dá a liberdade para permitir ou não o seu agir. Por isso a pergunta: não poderia eu fazer exatamente como o oleiro fez? Basta que vocês permitam, basta que vocês deixem. Estão prontos a permitir que eu faça isso? Eu posso fazer. Eu tenho poder para fazer e eu quero fazer. Mas Deus não nos invade. Emblemática a expressão encontrada lá no livro do Apocalipse, quando Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Deus que tem o poder de restaurar a nossa vida e o Deus que deseja fazê-lo é um Deus que respeita nossas decisões. E um Deus que espera que nós coloquemos a nossa vida em suas mãos, conscientes de que nós não poderemos resolver por nós mesmos. No livro do mesmo profeta, a pergunta feita é: poderia o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, poderias fazer o bem, sendo instruídos a fazer o mal. Não está em nós o poder de nos restaurar, de nos corrigir, de nos consertar. Não está no barro o potencial para se reconstruir, para se refazer. O barro não pode fazê-lo. O barro apenas pode permitir que o oleiro faça aquilo que deseja fazer. O salmista se coloca diante de Deus e o lindo Salmo 139 termina com uma oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer essa oração. Vamos dizer para Deus nesse instante que Ele pode realizar em nós aquilo que Ele tem para realizar, mas que Ele só fará se nós permitirmos. Pai querido, reconhecemos os nossos erros, nossas falhas e nossas limitações. Como é bom saber que Tu tens o poder para restaurar tudo o que precisa ser restaurado. Nesse momento de retomada da caminhada da igreja, nesse momento de retomada de nossas vidas em várias áreas, cuida de nós, Pai. É muito bom saber que Tu desejas realizar em nós a Tua vontade, fazer o Teu querer e refazer aquilo que precisa ser refeito. E nós agora nos colocamos no Teu altar, nós nos sujeitamos ao Teu querer,
para que hajas em nós e realizes em nós a tua vontade. Toma-nos, toma-nos. Como barro, nós nos colocamos na mão do oleiro. Repetimos como costumamos cantar: quebra minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós nos colocamos nas tuas mãos neste instante, para que a tua vontade se realize em nós. Amém. Quando Cristo a trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer e os remédios desta terra meu Jesus vier buscar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse dia glorioso, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos triunfantes o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Viverei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Olá, queridos. Estamos chegando ao fim de nosso culto. Tenho plena certeza que Deus trouxe uma mensagem de confiança, de esperança, de muita fé nele. Nós estaremos orando a Deus e logo em seguida a oração, nós estaremos recitando 1 Coríntios 15:58, que é o nosso grito de guerra aqui em nossa igreja. Fecha teus olhos e oremos a Deus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo do Senhor repousem sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, sobre nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem nesse momento e sobre nossos familiares, hoje e para todo sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Um cheiro, Deus os abençoe e fiquem na paz de Cristo.